saudar os amados irmãos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos neste exato momento. Amados irmãos, estamos chegando ao final de mais uma etapa, de mais um seminário que hoje encerra as suas 4 passagens que durante o mês de agosto nós vínhamos vivenciando e que hoje ele chega ao seu final. Estamos chegando à devida conclusão dessa série de estudos que nós fizemos a respeito do obreiro aprovado. Eu espero que os amados irmãos tenham absorvido bem tudo quanto foi ministrado, apesar das nossas limitações, das dificuldades que realmente o nosso setor de gravação nos proporciona, mas que Deus, durante esse período, creio eu, que tenha sido louvado. Nós vamos hoje falar a respeito da igreja que Jesus inaugurou e como ela procedia de forma realmente em que nós deveríamos proceder, mas por razões diversas que no momento nós não temos como explicar, essa igreja se desviou por alguns caminhos e ela não chegou até nós. Mas isso não nos isenta de nós trazermos a igreja para o nosso convívio, conforme Jesus a planejou, conforme Jesus a inaugurou e conforme os apóstolos a qual ele treinou como obreiros aprovados, desenvolveram, e a igreja crescia assustadoramente, que não seria nenhuma novidade se ela estivesse dando continuidade esse crescimento nos dias de hoje. Certamente, talvez a gente não tivesse levado muito tempo como nós levamos, e já a essas alturas nós já estaríamos com todo o mundo evangelizado. Mas, como Deus está nos dando a oportunidade de nós podermos compartilhar com os amados irmãos, assim aprendendo um com os outros, a gente dando a nossa parcela de contribuição, e assim vamos indo, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Espero que hoje nós cheguemos à consciência do que é ser um obreiro aprovado. Amém, queridos? Conforme a última passagem do estudo anterior a este, onde nós encerramos lendo o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, do verso 1 ao verso 8, em que falamos a respeito do descer do Espírito Santo, onde a igreja do Senhor Jesus, a qual ele prometeu aos seus discípulos, conforme nós falamos no finalzinho do estudo último passado, seria inaugurada. E todos nós seríamos testemunha dele até aos confins da terra. E assim se confirmaria a nossa obrigação de proclamar o evangelho do reino em todo o mundo, até os confins da terra, conforme nós falamos. Esta é a obrigação, evidentemente, do obreiro aprovado.
E no capítulo 2, que nós não vamos lê-lo todo, porque gostaria até de ler, porque ficaria muito mais bem esclarecido, mas o tempo que nos é devido durante cada palestra que nós damos, não dá para fazer essa leitura toda, mas como nós vamos continuar com as nossas palestras, no transcorrer delas, a gente vai aprendendo algumas coisas que o capítulo 2 vai nos enriquecer. Onde verdadeiramente nasce a igreja do Senhor com a descida do Espírito Santo, conforme nós já sabemos. É só lermos o capítulo todo de Atos dos Apóstolos e nós teremos o modelo que deveria permanecer até hoje. Mas, como já falamos, desviou-se no seu caminho. Então, conforme nós anunciamos a semana passada, a terça-feira última, que hoje nós falaríamos a respeito da inauguração da Igreja do Senhor Jesus. Mas eu faço um apelo para cada um de vocês: leiam o capítulo 2 direitinho, com calma, de Atos dos Apóstolos, que é onde justamente nasce a Igreja do Senhor Jesus, e vocês terão um estudo bastante produtivo para desenvolver a atividade de um obreiro aprovado. Então, em Atos dos Apóstolos, não vamos para o começo, a partir do verso, capítulo 2, a partir do verso 36, vamos fazer alguma leitura e daí por diante nós vamos desenvolver realmente a Igreja do Senhor em plena atividade, que foi a igreja modelo que Jesus deixou na terra para que nós seguíssemos. Mas, por motivos alheios à nossa vontade, nós não estamos vivendo este modelo. Então vamos ler a passagem bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 36. Leremos Atos capítulo 2, verso 36 em diante. Sendo assim, que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disto: este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes. Enfim, para que todos quantos o Senhor, nosso Deus, o chamar. E com muitas outras palavras, dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos
desta geração que perece. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Muita gente. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos, obreiros aprovados. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. E capítulo 3 agora. E em certa ocasião, Pedro e João, que eram oriundos da igreja que Jesus havia fundado, era um dos apóstolos, Pedro e João, estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo, fixando nele o olhar. Pedro, em companhia de João, disse: "Olha para nós." E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: "Não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda." E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante os pés e tornozelo do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando e louvando
a Deus. Amém, amado? Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos neste exato momento, para participar, ó Pai, da Tua palavra para com os Teus filhos, que estão atentos para ouvir o que Teu Espírito Santo reservou para nós nesta noite. Senhor da glória, derrama da Tua graça, do Teu amor infinito, da Tua misericórdia. Abre a nossa mente e o nosso entendimento, para que tudo quanto aqui for proferido, cada palavra, cada expressão que aqui foi exposta, que possa penetrar nos ouvidos dos Teus filhos e encontrar guarida em seus corações. Estende as Tuas mãos sobre nós, derrama da Tua graça, do Teu amor infinito, e fala, Deus. Fala, Deus, nesta noite, neste encerramento de mais este seminário, que hoje estamos chegando à sua conclusão, e que os Teus filhos verdadeiramente absorvam mais uma vez tudo aquilo que Teu Espírito está reservando para eles. Guarda-nos, guia-nos, orienta-nos, seja conosco, e que o Teu nome mais uma vez seja glorificado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Meus queridos, amados irmãos, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por esse privilégio que Ele está nos concedendo de mais uma vez termos esta oportunidade de poder compartilhar com os irmãos da sua santa e bendita palavra. Meus queridos e amados, preste bastante atenção ao que nós iremos ministrar, falar, palestrar, conformidade como cada um de vocês possa ou queiram entender. Se nós tivéssemos que dar título a esta última passagem do nosso seminário, nós iríamos dar o título de como viviam os novos cristãos. E como a igreja do Senhor Jesus ressurgiu, e de que maneira extraordinária, como igreja modelo, para que o mundo todo viesse a seguir este grande exemplo. Eles, diz aqui a palavra, os novos convertidos, os 3.000 que ao ouvir a mensagem do apóstolo Pedro, quando eles ficaram atônitos, quando viram cada um deles falar em línguas que eram próprias deles, mas que eles na língua deles entendiam que eram línguas diferentes, eles não estavam entendendo aquilo. E Pedro foi e explicou de uma maneira extraordinária. E ao final de tudo, quando Pedro fala para eles, sendo assim, que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disto, que é este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo.
ao ouvirem o encerramento dessa palavra de Pedro, a Bíblia nos mostra que eles, entusiasmados, constrangidos com tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos demais apóstolos, dizendo: caros irmãos, o que devemos fazer? E Pedro deu aquela resposta que nós também conhecemos, orientando-lhes, dizendo: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quanto o Senhor nosso Deus o chamar. E com muitas outras palavras davam testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos dessa geração que perece. Essa mesma expressão de Pedro deveria estar conosco nos nossos dias, nos dias de hoje. Mas a igreja se envolveu com tanta coisa, amados, que nós nem sabemos aonde a verdadeira mensagem está sendo pregada. Porque a verdadeira mensagem, ela virá no nosso próximo seminário, que será a mensagem do reino de Deus, que é justamente esta que a igreja chamada primitiva pregava. Esta mesma mensagem que foi pregada foi justamente que quase 3.000 almas se converteram naquele dia, e convertendo-se, desejaram de imediato a viver a vida que a igreja primitiva vivia. E o texto ainda nos alerta dizendo que eles, os novos convertidos, perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos, não estavam simplesmente juntos, não. Eles estavam unidos e tinham tudo em comum. Eu estou falando a respeito de estar unidos e juntos, porque nem sempre todos que estão juntos estão unidos. Há muitas pessoas que estão juntas e estão desunidas. Mas eles estavam juntos e unidos. Por esta razão é que a igreja do Senhor Jesus crescia e se multiplicava. Diz a palavra também que eles vendiam suas propriedades e bens e dividiam o seu produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Olha que coisa linda e extraordinária. Aqueles que tinham, inclusive, propriedades, casa, bens, observando que outros irmãos que pertenciam à mesma comunidade, ou seja, à mesma igreja local, não tinham nada, eles dividiam entre eles.
os seus bens, vendiam e procurava suprir a necessidade de cada um deles, para que entre eles não existisse necessitado nenhum. Será que este é o comportamento das nossas igrejas de hoje? Nós sabemos que não. Uma pena, porque esta é a igreja modelo. Essa é a igreja do obreiro aprovado. Essa é a igreja daqueles que verdadeiramente morreram com Cristo, foram batizados em Cristo, ressuscitaram com Cristo, subiram e estamos assentados ao lado do Pai com Cristo. Quem está nesse estado, ou nesse estágio, deveria estar vivendo momentos como este. Mas, por razões que a própria razão desconhece, nós estamos vivendo cada um da maneira que nós achamos que devemos viver. Quando na realidade os nossos seminários estão se levantando justamente para corrigir alguns erros que nós cometemos, alguns defeitos, e andarmos pelo caminho com Jesus até alcançarmos o alvo. Vejam bem, queridos, o verso 44 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos diz que todos os que criam estavam unidos, conforme acabamos de falar, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Veja como era a vida, o comportamento dos irmãos dessa igreja modelo, dessa igreja que Jesus falou quando caminhava com os seus discípulos, quando ele chamou a Pedro, João, Tiago e os demais, disse: irmãos, o que dizem os homens que eu sou? E eles se expressaram daquela maneira. Uns dizem que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias, outro diz que tu é um dos profetas. E Jesus o interrompeu e disse: e vós, que dizeis que eu sou? É quando Pedro toma aquela palavra usada por Deus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus identificou que Pedro não falou por si mesmo, porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem eles quiserem revelar. Então Deus resolveu revelar o Filho aos discípulos, quando disse, através de Pedro, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus também toma a palavra: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vejam que até naquele momento não existia igreja enquanto os discípulos andavam com Jesus. Senão Jesus não diria ou não usaria essa expressão: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que Jesus edificou é esta que nós estamos pregando hoje, aqui e agora, para vocês, queridos. É essa igreja que quem tinha dividia com quem não tinha, para que todos tivessem uma vida em comum. Ninguém era maior do que ninguém.
Hoje o que nós temos visto é cada um querendo ser maior do que o outro. Errado. Nós precisamos corrigir essas coisas, porque nós estamos passando por algum seminário muito sério e nós queremos ser um obreiro aprovado. Obreiro aprovado é em tudo, em todo procedimento, na casa, na rua, na escola, no trabalho, por onde quer que ele ande, ele tem que ser visto como obreiro aprovado. E o texto diz que eles vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. E o texto ainda diz mais: quando a gente reclama porque só vai para a igreja quando vai, porque agora com a pandemia ninguém está indo para canto nenhum, mas quando ia, a Bíblia diz que diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Esse pátio do templo era o pátio de Salomão, lá aonde se reunia os cristãos na época. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Nós sabemos, amado, não adianta a gente estar ocultando coisas que nós temos conhecimento quase que diariamente, que tem irmão que não se sente alegre e nem satisfeito de estar junto do outro. Tem uns até que se sentem mal. Infelizmente, se as nossas igrejas locais elas não chegarem a um denominador comum de ter uma vida em comum, retarda a volta do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus quer esta igreja que Ele fundou de volta. O Senhor Jesus quer voltar a encontrar esta igreja que Ele estabeleceu, aonde os apóstolos eram os responsáveis pela doutrina. Por isso que aqui a palavra diz que aquelas 3.000 almas que se renderam aos pés de Jesus permaneciam, olha, novos convertidos. E nós, oh meu Jesus, que já temos 10, 12, 15, 20 anos ou mais de existência, e ainda não vamos perseverar na doutrina, não vamos entender a palavra. Por isto que a palavra diz nesse nosso seminário que está encerrando hoje: apresenta-te a Deus aprovado para viver uma vida em comum como esta, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. A igreja de Jesus Cristo se instalará ou voltará a ser o que Jesus a inaugurou para que permanecesse, sendo essa igreja aprovada, essa igreja que tudo se tem em comum, que se divide quem não tem, quem tem com quem não tem, e compartilhe também um com os outros no templo, no partir do pão, nas orações. Está aqui escrito, amado. Não temos como fugir dessa realidade. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partir o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Era um procedimento de uma maneira tão extraordinária que o povo de fora
observava e se admirava com esse tipo de pessoas que viviam dessa maneira. E diz a palavra mais, no verso 47 do capítulo 2, louvando a Deus por tudo, em tudo dava graças a Deus, e sendo estimado por todo o povo. Esse todo o povo não era da igreja, não, era o povo de fora, que ele chamava a atenção pela sua maneira de viver, pelo seu comportamento. E o texto ainda diz mais, e assim, a cada dia, todos os dias, o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Se esses irmãos não vivessem a vida que vivia, para que Deus iria acrescentar mais outros? Deus deveria diminuir. Se eles não estão vivendo uma vida em comum, se eles não estão vivendo uma vida de unidade, se eles não estão vivendo uma vida de conformidade como Deus quer que nós vivamos, para que acrescentar? É por esta razão aqui, que no capítulo 3 que nós lemos, quando Pedro e João, eles iam juntos na hora da oração, às 3 horas da tarde, que eles olharam para um coxo que todos os dias, segundo a palavra, colocavam ali na porta do templo chamada Formosa para esmolar. Quando Pedro e João, os dois apóstolos, responsáveis pela doutrina da igreja fundada por Jesus, ele olhou para ele, estendeu a mão e disse: dá-me uma esmola. Olha a expressão de Pedro e João, oriundos da igreja primitiva. Eles olharam para o coxo olhou para ele, e eles responderam: não temos ouro, não temos prata, mas temos o que é maior do que o ouro e maior do que a prata. Isso é obreiro aprovado. Isso é obreiro aprovado. E o que nós temos não ficamos conosco. Infelizmente, às vezes o que a gente tem fica com a gente, tanto financeiramente como também os dois. Ninguém quer passar e ensinar para outro coisa nenhuma, não, hoje. Quem quiser que vá fazer a sua faculdade, sua teologia não sei aonde, vá aprender não sei o que. Ninguém está querendo mais ensinar. Cada um está procurando os seus próprios benefícios. Mas vamos dar continuidade aqui. E olhando para ele, disse: olha para nós. E eles olharam, e ele olhou para eles, esperando receber dele alguma coisa. E Pedro, olhando para ele, disse: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Quando Pedro fixou os olhos no coxo e disse: olha para nós, é para que o coxo observasse quem eram eles. Tanto Pedro como João. Por que isso? Porque Pedro dizia: olha para mim. Hoje a gente diz: olha para mim, não diz olha para nós. Ele diz: olha para nós, que não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Porque esse é justamente o procedimento legal da igreja que Jesus criou.
Porque a igreja não levantou-se no mundo para dar esmola, não. A igreja não levantou-se no mundo para estar trazendo migalhas, nem tampouco fazendo cesta básica para estar distribuindo entre os irmãos, não. A igreja, através de Jesus Cristo, ela levantou para solucionar os problemas que a igreja tem. Quem está cego, vê. Quem é coxo, anda. Se é morto, pode ser ressuscitado. Os leprosos são limpos. É o que Jesus ensinou durante o período todo que ele teve com os seus discípulos, com estes que estão aqui agora desenvolvendo o mesmo trabalho que a igreja, que Jesus desenvolvia durante o período que ele esteve conosco. Agora, amados irmãos, preste bem atenção. Eu estou até empolgado com essa passagem que eu estou encerrando esse seminário para vocês hoje. Aí as igrejas vivem em fazer cura, milagres, para chamar a atenção de... Mas a igreja não cresce com curas nem com milagre, não. Olha aqui que Pedro diz, olha para nós. Nós não somos um qualquer. Nós somos da igreja primitiva. Olha para João, esse outro meu companheiro. Ele não é um qualquer. Ele é um apóstolo da igreja primitiva. E a igreja primitiva tem um Deus que acrescenta diariamente o número das pessoas a serem salvas. Não é o milagre que salva o pecador. Não é o milagre que enche a igreja. É o procedimento que a igreja tem. É o caráter da igreja. É o comportamento da igreja, é a maneira da igreja viver. Por causa dessa maneira que a igreja vivia, o texto diz, por esta razão, o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que haviam de ser salvos. Por quê? Porque dava testemunho da igreja que Jesus fundou. Essa igreja que Jesus falou que nem as portas do inferno prevalecia contra ela. Amados irmãos, queridos obreiros, que nesta noite Deus possa falar profundamente ao seu coração, abrindo assim a sua mente, abrindo o seu entendimento, lhe dando uma firmeza de que a vida em Cristo é diferente da vida do mundo. Nós precisamos muito, mas muito mesmo, abandonar há muitas coisas que do mundo nós estamos trazendo para dentro da igreja. O milagre sempre vai prevalecer. Você vai ter o poder de curar enfermo, de expulsar demônio, de limpar leproso. Isso não vai deixar nunca de ser apreciado por nós nas nossas igrejas. Mas não é isso que dá o crescimento à igreja. O que dá o crescimento à igreja, segundo aqui a palavra, é a maneira como ela vivia juntas. Tudo tinham em comum. Dividiam os bens, vendiam suas propriedades e distribuíam um para com o outro. Ao sair da igreja, alguns irmãos se reuniam e um ia para a casa do outro para fazer refeições. Comiam juntos com alegria. Não era de qualquer jeito. Eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Coração aquebrantado, coração reconhecido por ter sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alegria no coração por pertencer a uma comunidade e ter se tornado filhos de Deus. Era esta a razão da igreja que Jesus havia criado. Qual é o Satanás que entra numa igreja dessa? Jesus já tinha dito que ele não entrava.
que as portas do inferno não iam prevalecer. Por quê? Porque eles viviam essa vida. E outra coisa, eram pessoas de várias línguas e nações. Não era de uma igreja só local, não. Não era só de um país, não. Era de vários países. Mas o Espírito que foi derramado sobre ele, pela palavra, pela pregação de um obreiro aprovado, que era Pedro, foi que fez ele viver essa vida. Olha só o que está aqui falando. Eles viviam isso aí porque o Espírito de Deus o encheu. Quando ele disse: arrependei-vos e livrai-vos dessa geração perversa e sejam batizados em nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Com esse dom que nós recebemos, com esse dom que o Espírito Santo derramou para aqueles homens, a igreja vivia momentos tremendos. Eu ainda sonho, amados irmãos, com essa igreja. E eu peço a Deus, porque eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado. Mas se eu morresse, que antes de eu morrer, Deus me desse uma igreja que vivesse esse momento que a igreja primitiva viveu. Porque isso aqui não é lenda, isso aqui não é mito, isso aqui é igreja modelo que tem que ser vivida nesses dias, que ela está completamente dispersa. Mas que Deus possa ricamente colocar em nosso coração esse desejo de nós vivermos o exemplo dessa igreja. E nunca dizer: isso aqui é meu, isso aqui é teu, isso aqui é nosso. Por isso que Jesus ensinou a dizer: Pai nosso, não Pai meu, não Pai teu, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Até quando ele se ressuscitou, que Maria vai a ele e disse: Maria, não me toques, que eu ainda não subi para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Jesus já tinha dividido o Pai conosco. Por que a gente não faz a mesma coisa? E além do mais, por que não faz? Não, é para nós fazermos, porque senão vamos ficar. A igreja precisa ouvir algumas coisas para se firmar na sua palavra. Nós vamos ter para o próximo mês um novo seminário, porta, caminho e o alvo que nós precisamos alcançar. Se houver a possibilidade de nós ainda podermos estar distribuindo e contribuindo com vocês na ministração da palavra, nós vamos entrar pela porta, que é Jesus, que ele mesmo disse: aquele que entra pela porta é filho, mas aquele que entra fora da porta é assaltante, é ladrão ou salteador. Entra e sai e encontra pastagem. Eu sou a porta, e aquele que entra pela porta entra e sai. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Meus irmãos, já entramos pela porta, agora vamos trilhar esse caminho e vamos alcançar o alvo, que é o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não vai precisar estar chorando, lamentando a falta de pão, a falta de roupa, a falta de... Você cabe com isso, porque eu já lhe dei o reino. Que Deus, pois, nos abençoe. Oremos, queridos. Maravilhoso Deus, Tu que tens a primazia entre nós, neste momento em que estamos encerrando mais um seminário, e os Teus filhos que atentamente ouviram a Tua palavra, que eles sejam nesta noite ricamente abençoados.
que as dificuldades, os problemas, aqueles que não têm, ó Pai, a facilidade de entender de primeira oportunidade aquilo que o Teu Espírito quer inserir em seus corações. Dá-lhe entendimento, Pai, discernimento, para que eles possam verdadeiramente, Senhor, absorver as coisas que são Tuas e procurar viver a vida que Tu estabelecestes para que nós vivamos. Toma cada um na Tua santa, bendita e poderosa mãos. Despede na Tua santa paz, Senhor. E eles possam verdadeiramente, Senhor, ter uma noite tranquila e um sono reparador. Que cada filho Teu, cada filha Tua, participante desse seminário, que nesta noite seja ricamente abençoado. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Está aí o último dia do seminário, né? Obreiro aprovado, nosso pastor Severino Santana. Deus abençoe nosso pastor. Se você gostou desse estudo bíblico, inscreve-se nesse canal, adicione o sino para receber novos vídeos de estudo bíblico, oração, louvor, né? Compartilha, dá um joia e compartilha. Eu sou o pastor Luiz Posidônio. Você está em mais um vídeo do canal. Veja de tudo e retenha o que é bom. Deus te abençoe. A poeira se levanta, mas depois volta a baixar. Os espinhos me apontam, mas não podem me pegar.